Boa noite, queridos. A paz seja convosco, amém? Que alegria estarmos juntos mais este domingo para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Queria que aí na sua casa, onde você está, que você se concentrasse agora, se ligasse neste momento conosco no trono da graça. Queria que você considerasse que você está conosco no templo. Mesmo você estando na sua casa, você está conosco no templo. Então, se você puder, fica de pé, vamos adorar o Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia próxima a você, deixa ela bem pertinho de você, deixa a sua Bíblia com você, para que você possa nos acompanhar na palavra também. Este é o momento de nós cultuarmos ao Senhor. Este é um momento solene, é um momento que o Senhor preparou para nós estarmos na presença dEle. Então entra na presença do Senhor com alegria, com júbilo, neste domingo especial, neste domingo lindo que o Senhor preparou para nós, um domingo onde a morte foi vencida, onde a morte foi subjugada por aquele que vive, por aquele que reina e tem todo o domínio, toda a autoridade. Nós estamos aqui porque Ele vive, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele cumpriu a sua promessa de que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Ele vive, e porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós temos esperança. E eu queria te convidar a declarar comigo nessa noite. Diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, Ele reina e Ele está no trono. Ele está no trono, aleluia. Ele vive para sempre. ressuscitou.
ressuscitou o Senhor. E vamos celebrar. Ei, Vamos celebrar. oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre, Ele vive. Por isso estamos aqui, Ele subjugou os nossos inimigos. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, em Lucas capítulo de número 24, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram até o túmulo, porque elas levaram óleos aromáticos, elas queriam visitar Jesus, ungir Jesus, colocar aqueles óleos aromáticos sobre Jesus. E a palavra diz que a pedra estava removida quando elas chegaram, mas elas entraram naquele túmulo e o túmulo estava vazio. Aquelas mulheres saíram daquele lugar e quando elas saíam tristes porque não encontraram mais Jesus ali, eu fico pensando, imaginando, tentando decifrar o que aquelas mulheres pensaram naquele momento, buscando o mestre, e o mestre não se encontrava mais ali. Roubaram o corpo de Jesus, para onde levaram? Eu acho que esse devia ser o pensamento de cada uma delas. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o que passava na cabeça daquelas mulheres. Mas a Bíblia diz que de repente, quando elas estavam tristes, cabisbaixas, voltando para suas casas, de repente apareceu um homem em sua frente, na frente daquelas mulheres, e perguntou para ela: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Ele não está ali, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Ele venceu a morte. Ele venceu o último inimigo que ele poderia e deveria vencer, a morte. Jesus reina, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio. E eu queria que você declarasse comigo nessa noite: para sempre Ele vive, para sempre Ele vive. Aleluia, Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas ele levou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Levanta suas mãos aí na sua casa e declara isso neste domingo de Páscoa, junto com a sua família. Levanta suas mãos ao céu e declara: cantamos aleluia, cantamos aleluia. Jesus, tu venceste. Tu venceste, Jesus. O Senhor triunfou sobre o poder do inferno, sobre o poder da morte. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Nós declaramos aleluia. Declaramos que o Senhor reina. Declaramos que todo louvor, que toda glória, que toda adoração, Senhor, pertence a Ti. Senhor, os céus te adoram. Senhor, a terra te adora. Senhor, nós te adoramos e nos rendemos, Senhor, diante de quem Tu és. Aquele que está assentado no trono e diante de quem os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram e declaram de dia e de noite a sua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é supremo, é soberano e absoluto. E nós te louvamos, Senhor, e nós rendemos a nossa adoração a Ti. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Cada família, Senhor, que está na sua casa nessa noite, Senhor, e que te adora e que rende a Ti, Senhor, a sua adoração e coloca, Senhor, diante daquele que reina, daquele que tem toda a autoridade, porque Tua, Senhor, é a autoridade. Não tem coronavírus, não tem dengue, não tem nada, enfermidade alguma, Senhor, que ultrapasse as barreiras dos nossos lares, das nossas casas e que triunfe sobre nós, sem que o Senhor o permita, porque o Senhor está no trono e tem toda a autoridade. O Senhor tem toda a autoridade. Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre, para sempre, para sempre. Senhor, eu coloco neste momento a vida dos meus irmãos que estão em casa diante de Ti. Eu apresento cada família diante de Ti, Senhor, diante daquele que tem todo o poder. Senhor, guarda os meus irmãos. Livra os meus irmãos, Senhor, de toda dificuldade, Senhor, de toda luta, Senhor, que vem por aí. Porque o Senhor é Deus sobre cada um dos lares, Senhor, dos seus filhos. O Senhor é aquele que reina. O Senhor é aquele que diz a última palavra. É o Senhor quem determina
determina os dias, é o Senhor quem determina o sim e o não pertencem a Ti. A Tua palavra diz que a vida e a morte, Senhor, Te pertencem. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Guarda, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias de toda dificuldade. Coloca no nosso coração, Senhor. Aumenta no nosso coração o amor, Senhor, filéu, o amor de irmãos. Aquele amor, Senhor, de quem se importa. Que nós possamos estar mais unidos neste tempo de crise. E que nós possamos demonstrar, Senhor, o amor e a importância que o outro tem na nossa vida. Aumenta, Senhor, a nossa porção de amor, a nossa porção de solidariedade, de compaixão, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldade. Guarda os nossos lares, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa, porque o Senhor é Deus sobre as nossas casas. É o Senhor quem tem todo o domínio sobre as nossas casas. Nada, praga alguma, chegará à nossa tenda, se o Senhor não permitir, Senhor. Praga alguma chegará à nossa tenda. E eu quero neste momento, Senhor, junto com os meus irmãos, orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Queridos, como nós fazemos todos os domingos, levanta as suas mãos ao céu do Brasil e abençoa a nossa nação. Começa a liberar agora palavras de bênção. Começa a liberar agora sobre a nossa nação, sobre os céus do Brasil, palavras de bênção. Profetiza isso, profetiza isso, profetiza isso, independente do que você esteja vendo, independente do que você esteja ouvindo, independente daquilo que você esteja ouvindo na televisão, independente de um vizinho seu que possa estar enfermo e que possa estar te transmitindo medo sobre tudo que tem acontecido. Profetiza palavras de bênção, libera bênção sobre a nossa nação, libera sobre a nossa nação palavras de bênção. Senhor, abençoa a nossa nação. Nosso país, Senhor, é rico, nosso país é fértil, nosso país é próspero. Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, prospera, multiplica o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Sara a nossa nação, tem compaixão desse povo, Senhor, que já é tão sofrido. Pai, converte, transforma cada lágrima, cada choro, Senhor, em riso, porque assim diz a sua palavra, o Senhor transformará o choro em riso. Faz isso, Senhor, sobre a nossa nação. O Senhor é Deus sobre o Brasil, o Senhor reina neste lugar, Senhor. O Brasil é Teu, Senhor. Nós te entregamos a nossa nação, Senhor, e queremos declarar nessa noite, para sempre, Senhor, para sempre o Senhor vive, para sempre o Senhor é exaltado e o Senhor reina, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Declara isso na sua casa. Declara que o nosso Deus ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Senhor, nós agradecemos a Tua santa presença, Senhor. Obrigado porque o nosso Deus vive. O nosso Deus vive. Tu vive e reina pelos séculos dos séculos. Continua reinando na nossa casa, continua reinando na nossa família, continua reinando sobre todo o universo, continua reinando sobre o Brasil, Senhor. Nós entregamos, Senhor Deus, tudo que somos e tudo que temos em Tuas mãos, porque cremos e confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua santa presença. Amém. Amém. Graça e paz, queridos.
Graça e paz a essa família linda chamada Comunidade Cristã Novo Nascimento e a todos vocês que estão cultuando ao Senhor conosco nesse culto através das redes sociais. A partir, já faz algum tempo aí que a Comunidade Cristã Novo Nascimento é uma igreja 100% online. Sabe, queridos, eu nunca faltei num culto. Eu não sei o que é faltar num culto, não tenho ideia do que era. E eu não sabia porque esse desejo era tão grande de permanecer. E eu descobri algo. Eu descobri que o Deus que está na minha casa é o mesmo que está aqui. Mas a diferença é você. A diferença é você. A diferença é você estar perto. Como você faz falta. Você faz uma falta tão grande para nós. Mas só que essa falta, ela é compensada de uma maneira extraordinária, porque nós podemos entrar através do Espírito Santo na sua casa. E eu me sinto muito grato por isso, viu? Me sinto muito grato por poder entrar na tua casa e nós podemos adorar o Senhor junto. Nós vamos agora para um momento de adoração. Nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu gostaria muito que você pegasse a tua Bíblia e deixasse ela perto de você. Nós não estamos aí assistindo simplesmente um vídeo, uma pregação. Nós estamos aí cultuando ao Senhor. Pega a sua Bíblia, deixa ela do seu lado. Abre ela para mim, por favor, em 1 Coríntios, capítulo número 16. 1 Coríntios 16, o verso de número 2. Enquanto você vai abrir na Bíblia, aqui embaixo já está aqui o número da conta para você poder contribuir nesses tempos, Nesse tempo aqui nós vamos estar contribuindo através do depósito, através da transferência dessa conta. Aqui também tem o número do WhatsApp, onde você pode estar acessando. E aqui você tem também, você pode aproximar o QR Code, você pode colocar a câmera do seu celular nele e você vai conseguir entrar num link e poder fazer a sua contribuição também. 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a tua renda. Você não sabe o quanto que eu estou grato e orgulhoso pela vida de cada um de vocês. Tem sido um prazer tão grande descobrir que nós temos ovelhas tão fiéis. Eu sinto muito, muito orgulho de poder pastorear essa igreja. Alguns irmãos andaram até nos procurando e preocupados com a igreja. Em vez de estar preocupado com a situação deles, eles preocupados com a igreja. Falando, pastor, a renda nossa vai diminuir. Como é que nós vamos fazer para contribuir? E a minha resposta para ele foi: não se preocupa. Deus nunca se preocupou com quantidade. Deus sempre se preocupou com fidelidade. Deus nunca esteve preocupado com quantidade, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se a igreja for fiel, se nós formos fiéis, Ele cuida de todo o resto. É por isso que Ele diz aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha o que Ele diz aqui: separe uma quantidade de acordo com a sua renda. É isso que Ele fala dos 10%. Ele não está falando, lembra da viuvinha lá com as 2 moedas, ele se agrada dela? É por causa da fidelidade, é isso que Ele está querendo dizer para nós. Eu lembro que quando os meus filhos, eles ainda eram pequenos, eles gostavam e queriam patins. Falei, nós não temos condição de comprar um patins para vocês. Falei, só se vocês forem trabalhar. Eles foram entregar jornal. Eles entregavam o jornal e ganhavam R$15 para entrega do jornal. E eu lembro que ele falou para mim: o que eu faço com esse dinheiro até comprar o patins? Eu falei: primeira coisa, você tira R$1,50, pega o seu envelope de dízimo. Eles tinham 11, 12 anos na época e eles separavam esse valor e colocavam ali. Porque o entendimento nosso sempre foi a nossa fidelidade, não a quantidade. Se você continuar sendo fiel, e se essa igreja continuar sendo fiel, nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele sempre vai cuidar da nossa casa, da nossa família. Creia nisso, tenha essa certeza dentro do teu coração. Tem um Deus cuidando de nós. Eu gostaria que você pegasse agora o seu dízimo e a sua oferta nas mãos aí, e eu quero consagrar. Se você já fez o depósito, ou até mesmo se você já veio aqui, nós estamos abertos de segunda a sexta, para poder abençoar algumas pessoas que estão vindo até aqui, e para também estar aberto para você contribuir através do dinheiro, para você contribuir através do seu cartão. Nós estamos abertos todos esses dias. Eu gostaria que você pegasse agora, que eu quero orar pela tua vida e pela tua vida financeira. Senhor, nós colocamos diante da tua presença
a vida financeira da tua igreja agora, Senhor. Nós colocamos a vida financeira dos teus filhos em tuas mãos. Pai, tem duas áreas muito atacadas nesse tempo, Senhor Deus. É a saúde e as finanças. E nesse momento, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. A tua palavra diz que quando nós somos fiéis, o Senhor repreende o devorador. Nós cremos nisso. Nós não fazemos isso por fazer, nós fazemos porque a tua palavra diz. E a tua palavra, Senhor Deus, vale muito mais do que qualquer coisa. E confiando na tua palavra, nós continuamos sendo fiéis a ti, Senhor. Abençoa nesse momento o dízimo e as ofertas dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Enquanto você vai contribuindo, eu quero que você aproveite e vai preparando o teu coração para a palavra. Tem um louvor abençoado. Deixa ele preparar o seu coração nesse momento para a palavra do Senhor. Vamos adorar ele. Louve ao Senhor, adore, adore, renda a Ele a sua adoração agora. Se andavam desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. 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 Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.
Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte e do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte e do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Senhor, nós damos graças a Ti, porque o Senhor ressuscitou, Senhor. Nós louvamos ao Teu maravilhoso, santo e eterno nome, Senhor. Permanece sobre nós, Senhor. Prepara o nosso coração para a Tua palavra agora, Senhor, e ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Bem, queridos, vamos para a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Enquanto você abre a tua Bíblia, o Ministério de Louvor pode descer. Enquanto isso, você vai abrindo a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Queridos, Êxodo, capítulo de número 12, ele mostra para nós a instituição da Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, foi nesse momento que ele mostra para nós. Eu acho que nunca uma data caiu tão certo como a Páscoa, para nós podermos entender que Páscoa é sinal de libertação e conquista. Num tempo de grande crise, o povo de Israel, ele entra para um tempo de libertação e conquista. É isso que Páscoa é. Êxodo capítulo número 12, verso 1, nós vamos ver. O povo de Israel, depois de um bom tempo de escravidão, ele chega o dia deles saírem daquele tempo de escravidão, de uma libertação para a conquista. E aqui começa Êxodo capítulo 12, verso 1, acompanha na sua Bíblia comigo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Vai acompanhando comigo aí, veja que fantástico o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando que para o povo de Israel, a partir de agora, o calendário dos egípcios não serão mais o de vocês. A partir de agora eu estou iniciando o mês nesse momento, mais ou menos no final de abril, próximo a essa data, o Senhor fala para ele, interrompe e começa o mês daqui para frente. O verso 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Êxodo 12, 3 diz que no 10º dia daquele mês, eles paravam, no mês de Nissan, eles tinham que separar um cabrito. Eles iam até no curral, pegavam um cabrito e separavam. Falavam, esse daqui eu vou deixar. E a Bíblia continua dizendo assim, verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo à tarde. Então, no 10º dia, eles escolhiam, separavam ele. No 14º dia, pegavam aquele animal e matavam ele à tarde. Quase no pôr do sol, eles matavam ele. Depois, com a instituição do sábado para o povo judeu, esse horário passa a ser por volta das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, no 14º dia do primeiro mês, matava-se o cordeiro. Eu queria que você entendesse bem isso. Como que era a Páscoa para os judeus naquela época.
passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Verso 7 diz: com aquele animal morto, você vai pegar o sangue e vai passar no batente da porta. É isso que ele diz. Verso 8. Naquela mesma noite, vocês vão pegar esse animal e vão comer ele, essa carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Então ele já mostra para eles ali: eu quero que vocês também coloquem 2 ingredientes aí, ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem estes, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então era isso a Páscoa. O que era? O Senhor fala para eles: deixa eu falar para vocês, hoje nós estamos decretando que vocês estão saindo nesse momento de um tempo de escravidão para um tempo de libertação e conquista. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que hoje Deus está determinando no mundo espiritual para as nossas vidas, para a nossa nação, um tempo de libertação e conquista. É isso que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso o Senhor fala para eles: a parte de vocês vocês têm que pegar, ele começa a mostrar para ele aqui, pega um cordeiro, esse cordeiro você vai matar ele mais ou menos às 3 horas da tarde, era assim que era a Páscoa, você vai passar nos umbrais, fazendo um resumo aqui, você vai comer esse cordeiro junto com 2 ingredientes, você vai pegar o pão sem fermento, vai pegar a erva amarga e também você vai estar vestido já, você vai estar calçado os seus pés, você vai estar com o cinto, você vai estar com o cajado preparado já para sair da escravidão e para esse tempo de conquista. É isso que ele diz aqui. O verso 12 diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ele estava falando aqui da Páscoa. Como você aprendeu na célula essa semana, a palavra Páscoa ou Pessa significa passagem. Quando você passa de uma fase para outra. Aqui ele está falando que o anjo ia chegar na casa da pessoa, mas se tivesse o cordeiro ali, o sangue dele, ia passar por cima. Era isso que ele estava dizendo. Então nós estamos vendo aqui qual era a parte de cada um. A parte do cordeiro era morrer sem merecer. Essa era a parte do cordeiro. A parte do povo era comer o cordeiro, junto com erva amarga, pão sem fermento, e já pronto, vestido, calçada, sandálias no pé, cinto, já para sair correndo, já para avançar. Essa era a parte dele. E a parte de Deus, dá livramento, libertação e conquista através do sangue do Cordeiro. O Senhor iria dar para aquele povo libertação, livramento e conquista, não porque o povo fez alguma coisa de bom, não por isso. Deus ia fazer por um motivo. Deus ia dar libertação e conquista por um único motivo: pelo sangue do Cordeiro. E é isso que vai acontecer na nossa vida. Nós não vamos receber nesse momento libertação, nós não vamos receber nesse momento aqui conquista porque nós somos bons, não, mas é porque o Cordeiro, Jesus, já foi lá e já pagou o preço por nós. Agora eu queria ir junto com você, depois de 1491 anos, todo dia 14, lá estava se alimentando do cordeiro. Todo dia 14 do primeiro mês, eles matavam o cordeiro e se alimentavam dele, fazendo a Páscoa. Depois de 1491 anos, eu quero que você me acompanhe. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 17. Mateus 26, 17. Me acompanha na sua Bíblia aí, por favor. Enquanto você vai chegando lá em Mateus, primeiro livro, já vou adiantando a leitura aqui, tá? No primeiro dia, verso 17, da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Na quinta-feira, aqui ele fala para ele que no primeiro dia ali, já era uma quinta-feira, Jesus chega para eles na quinta-feira, era o dia 13, não era o dia 14, era o dia 13, Jesus fala para eles: vai lá, prepara a Páscoa para mim. Verso de número 18, e disse: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Verso 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Naquela quinta-feira, Jesus manda os discípulos, e ele vai lá,
prepara a Páscoa, vai na parte de cima de uma casa, uma sala ampla, e prepara a Páscoa para eles. O que tinha ali? Tinha o cordeiro, já morto por volta das 3 horas da tarde, esse cordeiro morto, junto com esse cordeiro já assado, preparado. Jesus chega, na mesa tem pão sem fermento, ervas amargas e alguns acréscimos que foram colocados depois. No tempo de Jesus, a ceia tinha um cálice de vinho, algumas verduras, frutas e um tipo de uma marmelada, tinha ali um doce para eles. Era mais ou menos assim que estava em cima da mesa quando Jesus chegou. Verso 20. É chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Do verso 21 ao verso de número 25, Jesus anuncia que Judas ia trair ele. Vamos para o verso 26. E quando comia, Jesus tomou o pão sem fermento e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. No meio daquela ceia, ele pega ali, reparte o pão e dá para os discípulos deles. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aqui. Aqui nós vimos Jesus comemorando a Páscoa, Jesus sentando com o seu discípulo e comemorando numa quinta-feira. Até então, os discípulos não entenderam nada. Por que eles estavam acostumados com a Páscoa? Eles sempre faziam isso. Na Páscoa, no 14º dia, Jesus sentava, se alimentava com eles ali, e de uma hora para outra, Jesus pega o pão e divide para eles. Eles não conseguiram entender: esse é o meu corpo, que corpo é esse? Esse é o sangue da nova aliança, que sangue é esse? Eles só vão descobrir isso às 3 horas da tarde do outro dia, porque Jesus sai dali, canta um hino junto com eles, vai até o Monte das Oliveiras, Judas trai ele é preso, aí ele vai para a cruz, e quando chega por volta das 3 horas da tarde, acontece isso. Mateus, capítulo de número 27, verso 43, acompanha aí. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Foi exatamente isso que Jesus fez. Por volta das 3 horas da tarde, quase às 3 horas da tarde, Jesus ali na cruz, ele dá um berro. O que mudou da Páscoa judaica para a Páscoa de Jesus? Qual é a diferença? O cordeiro continuou sendo morto às 3 horas. Às 3 horas Jesus morreu, não mudou nada. A única diferença é que esse cordeiro agora era o Filho de Deus. O sangue não foi passado nos umbrais ali, mas o sangue foi derramado sobre a vida de todos que creem em Jesus. Essa é uma grande diferença. Hoje, todos nós não temos mais o sangue passado nos umbrais, ele está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É por isso que nós não precisamos temer, desemprego, nós não precisamos temer coronavírus, nós não precisamos temer nada disso, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Não estou falando para você não se preocupar, não estou falando para você pegar e ficar desafiando a doença, não. É hora de você ficar em casa mesmo, é hora de você parar de andar, é hora de você, cada um, ficar na sua casa, é o momento esse. Mas eu estou falando para você que nós temos que ter uma certeza: o sangue de Jesus está sobre nós somos mais que vencedores, porque aquele sangue foi derramado na Páscoa sobre a nossa vida. Por isso, Páscoa é sinônimo de libertação e conquista sobre a nossa vida. E ele continua dizendo assim, Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Ele diz: está consumado. E ali ele entrega o Espírito dele. Aqui nós temos que entender algo muito importante. Quais são as partes de cada um? A parte do Cordeiro foi entregar a vida dele por nós, e ele fez isso. A parte de Deus é dar livramento e conquista, não pelos nossos méritos, mas porque o sangue do Cordeiro foi derramado. Nós temos hoje direito à libertação e conquista. Creia nisso, tem um Deus que vai nos dar libertação e conquista. E qual que é então a nossa parte nisso tudo? A nossa parte é comer o pão e beber o sangue. Essa é a nossa parte. A parte que coube a nós é manter comendo pão e beber o sangue. Mas o que significa isso? Será que o que é comer o pão e beber o sangue? Será que é a Santa Ceia? Será que é a gente pegar aquele pedaço de pão e aquele cálice e tomar uma vez por mês? Não, querido. A Santa Ceia, uma vez por mês, é muito mais do que isso.
É você comer o cordeiro todos os dias, você tem que comer esse cordeiro. Você tem que pegar essa erva amarga e comer ela todos os dias. Você tem que pegar esse pão sem fermento, se alimentar desse pão sem fermento todos os dias. É isso que nós temos que fazer. A nossa parte, para ter uma vida a partir de agora, porque eu não sei como que você está projetando os próximos dias seu, os próximos meses seu, como que está. E eu tenho uma certeza que os próximos meses daqueles que forem fiel a Deus, daqueles que comerem sim o cordeiro, daqueles que pegarem ali o pães asmos, aqueles que pegarem e ficarem vestidos ali, tomarem as ervas amargas, esse povo pode garantir, pode se preparar que você daqui a pouco vai viver o melhor tempo da sua vida. Nós estamos passando por essa crise, não é para sofrer não, Deus não está fazendo isso para nós sofrermos, pode se preparar que nós temos um tempo de conquista vindo por aí, para aqueles que se manterem fiéis diante do Senhor. Você está preparado para viver comendo esse cordeiro todos os dias? Essa é a nossa parte. Se alimentar desse cordeiro todos os dias. O que significa se alimentar desse cordeiro todos os dias? João 6,56 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Senhor está falando aqui de intimidade. O Senhor está falando que aquela comida do cordeiro ali na Páscoa, quando eles pegavam e se alimentavam do cordeiro, significava que eles tinham que ter intimidade com eles. Que intimidade é essa? A intimidade que ele fala aqui em João 6. Ele diz aqui em João 6, verso de número 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe o que aconteceu nesse momento, querido? Nesse exato momento que Deus berrou ali, gritou, está consumado, no momento que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, o véu se rompeu de cima a baixo. A partir daquele momento, nós podemos ter contato com Deus todos os momentos. Se alimentar do cordeiro significa você ter intimidade com Deus. Nós podemos ter intimidade com Deus, nós podemos não, nós devemos. Se você quiser fazer dessa Páscoa um tempo de liberdade e conquista, você tem que ter intimidade com Deus. Como é que você está agindo nesse tempo? Você está tendo intimidade com Deus? Sabe, queridos, eu estou com muito medo, mas não é de coronavírus, não é de desemprego, não é da situação financeira. Eu estou com muito medo de como alguns estão lidando com esse tempo. Estou muito preocupado, porque o desemprego está batendo na porta. A morte querendo invadir, levar os nossos entes queridos, e pessoas brincando com Deus. Pessoas gastando tempo com séries em TV, pessoas gastando tempo com Big Brother e não lendo a Bíblia, não orando. Povo louco brincando com coisa séria. Pessoa fica o dia inteiro dentro de casa e não lê um versículo, não lê um capítulo da Bíblia. Como é que pode? Eu não consigo entender como é que essas pessoas estão brincando tanto com Deus. Sabe, amado, isso é muito sério que eu estou falando para você. Nós estamos sim para passar num momento de muita dificuldade se nós não nos levantarmos. Se nós nos levantarmos, esse tempo de dificuldade vai ser transformado num tempo de libertação e conquista. Mas para isso você tem que se levantar. O que você tem feito, queridos? Eu fico imaginando como é que... Eu fico vendo Deus olhando, falando, a crise que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, está caindo tudo. E esse povo está fazendo o quê? Lá está o povo, sentado, fazendo maratona de séries. Eu fico imaginando como é que o Senhor vai chegar e vai olhar para isso. Como é que o Senhor vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, como é que eu vou te dar libertação e conquista se você fica mais na frente da televisão, se você não sai desse WhatsApp, você não sai... Quanto que você leu da Bíblia? Quanto você orou? O que você fez? O que você fez para ter intimidade comigo? Qual a resposta que nós vamos dar para Deus, querido? Deus olhando lá do trono dele e falando, se nesse tempo você não está me buscando, se numa situação que tem tudo para cair para o lado abaixo, você não está me buscando, você vai me buscar quando? Quando nós vamos buscar o Senhor? Eu queria que você levasse muito a sério isso. Sabe o que é se alimentar do cordeiro todos os dias? É fazer como Davi fazia. Davi cometeu um pecado, cometeu um erro muito sério. Ele chega para o Senhor e fala assim, sabe, Senhor, eu não estou preocupado com nada disso. Eu não estou preocupado com o meu reino, com as mulheres. Só tem uma coisa que eu me preocupo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Essa é a minha preocupação. Sabe o que é se alimentar do cordeiro todos os dias? Porque essa é a nossa parte. Se alimentar do cordeiro todos os dias é você chegar e ter um tempo de intimidade com Deus.
Sabe, Deus não queria só João se reclinando, Jesus não queria só João se reclinando no peito, não. Ele queria que muita gente fizesse isso. Ele queria que todos os 12 fizessem isso. O único que tinha tempo de se aproximar com ele e colocar a cabeça no peito de Jesus era João. Ele queria que Pedro fizesse isso. Ele queria que André fizesse isso. Ele quer que você faça isso. Ele queria que Judas fizesse isso, que Barnabé fizesse isso, todos os discípulos ali, ele queria que fizesse isso, que Filipe fizesse, e ele espera de você. Você tem tido esse tempo de intimidade com Deus? Nesse tempo que você tem tido, se nós não tivermos hoje, no tempo de hoje, intimidade com Deus, quando nós vamos ter, querido? Existe um Deus que quer sim dar libertação para nós e conquista, mas depende das suas atitudes, não depende a dele. Ele é a pessoa que quer mudar a tua história. E a Bíblia diz que fora comer o cordeiro, eles tinham que pegar o pão sem fermento. Era isso que eles tinham que fazer. Quando Jesus deu ali aquele pedaço de pão sem fermento, ele estava dizendo para eles que eles precisavam viver uma vida de santidade. Eu quero que você me acompanhe aí. A Bíblia diz assim: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu estou em Mateus 27, verso 8. Jesus chega para ele na ceia, no momento da ceia. João, eu estou lá em João. Não precisa você acompanhar, não. Ele chega lá e lava os pés dele naquele momento. E no instante que ele lava o pé, no verso 10 diz assim, disse-lhe Jesus, aqueles que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Jesus, na hora da ceia, chama Pedro e fala, Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Pedro fala, meu pé não, você não vai lavar não. Aí Jesus vira para ele e fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, Senhor, então lava tudo. Jesus fala para ele, você não está entendendo, Pedro. Aqueles que já foram lavados, só o pé é o suficiente. Sabe o que Jesus está falando para ele? Jesus está falando, Pedro, é impossível você não sujar os seus pés de vez em quando. Mas você pode me procurar quantas vezes que você quiser, que eu estou aqui para limpar os seus pés. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, queridos? Jesus está nos ensinando que nós precisamos viver uma vida de santidade. Ele não está falando que nós não vamos pecar. Ele não está dizendo isso. 1 João, capítulo de número 1, verso de número 9, o Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já se torna um pecador. Ele está falando que todos nós somos pecadores. Mas esse mesmo Deus, ele declara para nós, no mesmo João, capítulo de número 3, 1 João, capítulo de número 3, ele diz para nós que nós não devemos viver na prática do pecado. O problema não é pecar, o problema é você viver na prática do pecado. Você lembra daquele passarinho? Passarinho que tenta sentar na sua cabeça toda hora? Esse daí que nós não podemos deixar. Ele vai vir, mas bate. O que você não pode deixar é o pecado fazer ninho sobre a sua cabeça. Isso nós não podemos deixar de maneira alguma, de forma alguma, a gente pode deixar isso acontecer na nossa vida. João capítulo de número 1, verso 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, verso 8. 1 João 3, 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Senão, não pode viver, esse não pode viver pecando, que é nascido de Deus. Essa é uma grande diferença. O que significa? Ministério de Louvor pode subir, por favor. O que significa você comer esse pão sem fermento? É você viver uma vida de santidade. Você precisa viver uma vida de santidade. Você não pode estar brincando numa hora dessa. Uma hora dessa nós não podemos ficar brincando com o pecado. Tem um Deus que quer nos dar libertação e conquista. Mas para isso nós temos que viver uma vida de santidade. Sabe qual é a diferença, né, da ovelha e do porco? A ovelha cai no lamaçal e ela não consegue ficar no lamaçal. Ela sai correndo de lá porque ela não consegue viver no pecado. O porco não. O porco, se ele estiver limpo, ele corre de novo para o chiqueiro para se lambuzar. E esse é o problema daqueles que não se alimentam do pão sem fermento. Desses que ficam vivendo uma vida de brincadeira com Deus. Eu queria te alertar. Você tem tudo para sair dessa situação com uma vida de vitória, mas vai depender de você. Você está disposto a viver uma vida de santidade? Já acho que o terceiro domingo que nós estamos falando nisso.
Nós falamos aqui nós falamos aqui que Davi, ele foi bem claro para nós. Davi, ele deixou evidente que ele não se contaminou. Nós vimos Esther colocando veste de santidade. E hoje nós estamos vendo aqui que sem santidade nós não vamos conseguir sair vitorioso desse momento difícil que nós estamos passando. E para terminar, eu quero falar para você que só está faltando agora você comer as ervas amargas. E essas ervas amargas, elas sempre tem que vir junto, calçar os pés, colocar do cinto. É isso que você precisa fazer. Na ceia, na Páscoa, você precisa matar um cordeiro, se alimentar dele. Você precisa comer esse pão sem fermento. E você precisa pegar essas ervas amargas. Comer essas ervas amargas, mas já pronto para sair correndo. Pronto para pegar, é isso que eles faziam, se alimentavam com roupa, eles se alimentavam vestidos. Ele falava, eu vou pegar, já vou me alimentar vestido já. O Senhor fala para ele, se prepara, porque você tem que sair rápido dessa situação. Apocalipse 1:18 diz assim: sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Sabe o que é essa erva amarga? Situação difícil. Sabe o que é você estar vestido ali? Para sair correndo? É para você sair correndo rápido dessa situação difícil para ir para um tempo de libertação e conquista. E é isso que o Senhor fala para nós aqui. Sabe, gente? O mundo físico não é um raio-x do mundo espiritual. Eu quero que você creia nisso, creia nessa palavra. Enquanto os discípulos estavam ali chorando, desesperados, sem saber o que ia acontecer, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o seu Deus, ele estava lá, tomando o diabo, as chaves do inferno e da morte ele estava tomando. E é isso que está acontecendo nesse momento. Talvez você não está conseguindo entender, você está olhando para um lado vendo tragédia, você está olhando para o outro vendo tragédia, e aí você liga a televisão, é tragédia para tudo quanto é lado. Não olhe para esse mundo físico que você está vendo. Existe um Deus que ele já venceu, ele já pegou a chave do inferno e da morte, ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui para vencer, é um tempo de vitória sobre as nossas vidas, é isso que Deus está planejando. Mesmo que o mundo mostre algo diferente, Deus está planejando um tempo de vitória para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para nós, mas depende das suas atitudes, depende de como você está agindo. As ervas amargas têm que vir, os tempos de dificuldade têm que vir. Mas o meu medo é você não estar dando valor para o cordeiro, para a intimidade com ele. Você não está se alimentando dele, não está tendo intimidade. Ou até mesmo, você está pegando pão e comendo pão com fermento. O fermento na Bíblia, por muitas vezes, ele é considerado pecado. E o meu medo é esse. O meu medo é você estar se alimentando do pecado e você não conseguir viver esse tempo de vitória que Deus está preparando. Sabe, o que está se desenhando é uma grande tragédia para aqueles que não levarem o Senhor a sério agora. É isso que está se desenhando. 1 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, Páscoa não é fim, querido. Páscoa é começo. Páscoa é sinal de libertação e conquista. Mesmo que os seus olhos hoje vejam morte e escravidão, eu garanto para você que no mundo espiritual não é isso não. No mundo espiritual é conquista, é isso que ele diz. Nós estamos passando por uma muito leve tribulação. Para qual sentido? Ele continua dizendo aqui, para que nós possamos entender que isso é eterno. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Eu vou ler de novo. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Fala para quem está do teu lado, se tem alguém aí do teu lado, fala para ele: pouco tempo. Repete aí: pouco tempo. E ele diz assim: os restaurará e os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces, e a ele seja o poder para sempre.
Amém. Sabe, queridos, enquanto os discípulos estavam chorando, o Cordeiro morreu, o Cordeiro de Deus. Ele estava entrando em desespero ali. O que vai ser de nós agora? Todos eles desesperados ali. Enquanto o Cordeiro estava morrendo, no trono estava sentando o leão da tribo de Judá. Ele estava sentando no trono. Um cordeiro estava morrendo, mas um leão estava assumindo o trono naquele momento. E é esse que está sobre a nossa vida. Sabe o que Jó declara? Jó declara assim, Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Você pode crer nisso? Você pode declarar que o seu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. O nosso Redentor vive, o Todo-Poderoso vive. Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus não está preso, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está numa cruz. O nosso Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. É isso, Ele vive, Ele reina. O nosso Deus é El Shaddai, o nosso Deus é todo-poderoso. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o médico dos médicos. Ele está no controle de todas as coisas. Não desista, não desista. Coloca o controle nas mãos dele. Vamos adorar o Senhor, querido. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé e nós vamos adorar esse Deus, declarar que Ele está no controle de todas as coisas, declarar que a chave do inferno, da morte está na mão dele. Nada vai nos impedir dessa vitória, porque Ele já venceu por nós. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Morte, a sua vitória, meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória, meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória?
do inferno, meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou as chaves da morte e do inferno, meu Senhor ressuscitou. Nome é Jesus. Se você Nome é Jesus. estivesse aqui no templo hoje, você estaria de pé aqui. E o meu convite para você ia ser para você fechar os seus olhos por um momento. Eu quero fazer o mesmo convite para você agora. Feche seus olhos aí na sua casa. Feche seus olhos aí na sua casa. Talvez você está na sala junto com alguém ou até mesmo sozinho. Feche seus olhos. Eu quero que você pense agora. Você está aproveitando esses dias para se alimentar do Cordeiro? Eu queria que você lembrasse que Páscoa é isso. Páscoa é se alimentar do Cordeiro todos os dias. Não é só na ceia, todos os dias. Quando a Bíblia diz examine-se um homem a si mesmo, ele está falando, você tem se alimentado do Cordeiro todos os dias? Você tem tido intimidade com Deus todos os dias? Você tem tido um tempo de oração todos os dias? Você tem tido um tempo de leitura da Bíblia todos os dias? Se você não tem tido esse tempo, eu quero que você nesse momento chegue diante do Senhor e se arrependa diante dele. Nós temos tudo para sair desse tempo como um tempo de vitória, tudo. Eu queria que você pegasse uma caneta e fizesse os maiores projetos da sua vida estão por vir. Você pode ter certeza disso, daqui a alguns meses você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai falar, uau, como é que isso está acontecendo? É fruto do que você está plantando agora. Mas para isso você tem que ter intimidade com Deus. Eu estou aqui implorando para você, como seu pastor. Eu amo a sua vida e eu queria que você entendesse isso. Faz um propósito com Deus. Vive uma vida onde você possa ter intimidade com Ele. Marca um relacionamento com Ele e fala, Senhor, todos os dias eu vou parar tudo. Foi por isso que Ele está acontecendo tudo isso. É porque Ele quer a tua atenção. Você precisa ter essa intimidade com Ele. Talvez você anda deslizando em algumas áreas. O pão que você está comendo todos os dias pode ser um pão com fermento. Fermento, como nós já falamos, é símbolo do pecado. Talvez você está se alimentando com esse pão com fermento. Tem feito algo que desagrada ao Senhor. Você tem vivido algo que desagrada a Deus. As suas atitudes têm se desagradado ao Senhor. O Senhor olha lá do alto céu e fala, eu quero fazer desse tempo um tempo de libertação e conquista sobre a tua vida. Mas olha a situação que você está vivendo. Olha a forma que você está vivendo. Olha o jeito que você está vivendo. Como é que eu posso fazer desse tempo na tua vida um tempo de conquista se você não muda? Se você vive uma vida de pecado, vive uma vida de erro. Está na hora de nós se arrependermos. Se nós não mudarmos agora, quando nós vamos mudar? Quando nós vamos conseguir mudar? Em nome de Jesus, chega diante do Senhor aí agora na sua casa. Se tiver que ajoelhar, ajoelha. Se tiver que chorar, chora, mas faz uma aliança com Ele, faz uma aliança de santidade com Ele. Não estou falando que você não vai mais viver, não estou falando que você não vai mais praticar pecado, não. Eu estou falando que a partir de agora você vai lutar para poder viver uma vida de santidade, para poder receber as bênçãos que Deus tem para a sua vida. É isso que o Senhor quer de você. E não se preocupa com as ervas amargas, não. Deixa as ervas amargas vir. É natural. Erva amarga significa problemas, dificuldades, aflições, adversidades. Elas vão vir, elas vão chegar. Não é só agora, não. Eu costumo dizer, vamos vencer essa, que daqui a pouquinho tem outra erva amarga para a gente tomar. Mas essas ervas amargas têm também que vir acompanhado comigo e com você.
nós temos que já nos preparar, colocar sandália nos pés, nós temos que nos preparar, colocar o cinto, cajado na mão, se alimentar dela de pé, porque daqui a pouco essa história vai mudar. Daqui a pouquinho nós vamos deixar essa vida amarga para trás e vamos para um tempo de libertação e conquista, porque isso é Páscoa. E eu quero nesse momento que você profetize isso pela fé. Eu quero que você profetize junto com o ministério de louvor, que o seu Deus é todo poderoso, que o seu Deus é El Shaddai. Você pode nesse momento declarar isso? Esse tempo de erva amarga vai mudar. Se prepara para sair dele, vai se preparando. Se prepara. Você pode declarar isso? Uou! Ei! Nós cremos. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Profetiza isso na sua casa, diz isso. Apanhou a chave não existe crise da morte do inferno. Meu Senhor com Cristo, as crises são para nós superarmos, são para nos levar para a vitória. Seu nome é Você pode levantar suas mãos e dizer o nome dele? Seu nome é Jesus. 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 Profetiza! Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Aonde está? Apanhou a Ele está no chave controle, da Ele está morte na do direção. inferno. Você tem que crer nisso. Meu Senhor Você crê nisso? ressuscitou. Oh! Onde está, ó morte, a sua vitória? Ele Meu vive! Senhor ressuscitou. Ele vive! Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Porque tu vives, Senhor, nós podemos crer no amanhã. Porque tu vives, Senhor, nós podemos ter esperança no amanhã. Porque tu vives, Senhor, nós podemos ter a certeza que esse tempo é passageiro. Porque tu vives, Senhor, nós temos certeza que nós estamos passando por um período que vai nos levar para libertação e conquista. O povo de Israel foi liberto no dia da Páscoa, e naquele dia ele saiu em caminho da terra prometida. E hoje, Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus. Entra, Senhor Deus, agora em nome de Jesus. Entra nessa casa agora em nome de Jesus. Visita essa casa nesse momento, Senhor. A data de hoje, Senhor, seja um marco sobre essa casa. Senhor, o mesmo sangue que foi passado nos umbrais, o mesmo sangue que foi passado lá no Egito, que hoje está sobre a nossa vida, eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus. Ninguém vai se perder em nenhuma casa. Não existe uma casa, ninguém vai se perder. Nós estamos profetizando. Todas as casas, Senhor Deus, da comunidade cristã Novo Nascimento, da onde tiver uma família da comunidade cristã Novo Nascimento, da onde tiver, Senhor Deus, um membro da nossa igreja, ou qualquer um daqueles que estiverem nos assistindo agora, Senhor, coloca uma cerca de proteção agora. O sangue do teu filho Jesus seja colocado sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos a tua guarda, o teu cuidado sobre a vida deles. Eu quero blindar nesse momento a vida financeira dos teus filhos agora, em nome de Jesus, Senhor. Coloca uma cerca de proteção sobre a vida deles. Guarda, Senhor Deus, a semana dos teus filhos. Protege a semana de cada um.
Meu amado, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar junto conosco, adorando ao Senhor. Continuo dizendo que o meu coração está tão apertado. Você se prepara, porque quando liberar para a gente cultuar o Senhor junto, eu vou te esmagar com um abraço tão grande, de tanta saudade que eu estou de você. Mas durante esse tempo, se cuida, viu? Vamos obedecer às autoridades e vamos nos cuidar, tá? Um grande abraço para a tua vida. Se você puder pegar e se inscrever no nosso canal e até mesmo divulgar esse vídeo aí para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, nos acompanha nas redes sociais, tá bom? Você pode nos acompanhar através do Facebook, na rede do WhatsApp nossa, nós estamos colocando aí, no Instagram e até mesmo no YouTube, tá? Um grande abraço para a tua vida. Senhor, nesse momento, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Pai, como ministro do Evangelho, eu te peço, visita esta casa agora, Senhor. E como ministro do Evangelho eu declaro uma semana de vitória sobre a tua igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e para todos sempre. E você na sua casa e eu aqui, nós dizemos amém. Você pode dar um abraço virtual aí, no mínimo em 100 pessoas. Manda um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe a sua vida. E pode continuar junto com o Ministério de Louvor, declarando: onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.